Bom dia, então, a todas e todos. Estamos reunidos aqui em mais uma aula de filosofia, teoria, né, e prática, falando sobre um pouco sobre a necessidade de nos debruçarmos sobre os grandes temas filosóficos para serem pensados também no ensino fundamental, na modalidade de comunidade investigativa, ou de novelas filosóficas, ou de discussões temáticas, né, ou relacionando com a história. A gente passou por tantas possibilidades, né, de você trabalhar alguns temas de filosofia antiga, depois de filosofia medieval. Começamos na última aula falando sobre o Renascimento, e agora vamos para o período da Ilustração, né? E, obviamente, se a gente está falando de período da Ilustração, vamos falar um pouquinho sobre epistemologia. Epistemologia é a área da filosofia que se preocupa com a episteme, ou seja, com a teoria do conhecer ou as teorias do conhecimento. Conhecimento aqui é diferente de aprendizagem, não estaríamos falando de teorias da aprendizagem, mas as teorias do conhecimento, elas servem de suporte, muitas vezes, para as teorias do aprender. Não se trata, então, de como nós aprendemos, né? Isso seriam teorias da aprendizagem. Não seria como nós ensinamos o que aprendemos, porque seriam essas as teorias ou metodologias do ensino, né? Mas sim teorias do conhecimento, ou seja, como se conhece, como se compreende o mundo que está à nossa volta. O que é cognoscível? Opa, outra palavra complicada, professor. O que é cognoscível? O que se arremete à experiência da cognição. E aí, né, durante o final do século XVI e todo o século XVII, os filósofos tentavam descobrir, afinal de contas, como se conhecia, ou o que se conhecia, né? Qual eram as faculdades ou capacidades humanas que permitiam conhecer. Elas estavam no mundo ou elas estavam na razão, né? E aí vão surgir no século XVII século XVI e XVII, duas grandes correntes filosóficas do conhecimento ou da epistemologia. Uma chamar-se-á racionalismo, né? O racionalismo tinha representantes como René Descartes, que a gente vai inaugurar agora o pensamento aqui, né? Spinoza, Baruch Spinoza, Leibniz, tá? Pascal, tá? Então são todos nomes bastante conhecidos, né? Mas óbvio que a gente não vai conseguir aqui no nosso curtíssimo curso de filosofia passar por todos estes teóricos. A gente vai conversar um pouquinho sobre Descartes apenas, mas o que se aplica a Descartes se aplicaria a Pascal, a Blaise Pascal, a Baruch de Spinoza, ao Leibniz. É óbvio que cada um deles tem filosofias ou apontamentos filosóficos bem diferentes, mas todos compreendiam o mundo por uma lógica matematizável ou matemática e entendiam que o conhecimento vinha da razão e não da experiência, tá? Eles todos acreditavam em ideias inatas, ou seja, que o conhecimento verdadeiro nasce conosco. Aquilo que é inato é aquilo que já está previamente dado à minha cabeça, à minha razão, tá? E a segunda corrente, que vai se antepor aos racionalistas, são chamados ou denominados de empiristas, que depois vão ser conhecidos também como experimentalistas, tá? Empíria significa fazer com as mãos, né? Tipo manufate mesmo, né? Manufatura, né? Que o conhecimento provém de uma empiria ou de uma prática ou de uma experiência, tá? Então, o conhecimento do mundo estaria não na razão, mas nas experiências que fazemos do mundo. Os principais representantes vão ser aí o Bacon, que não é nem tanto um empirista, Francis Bacon, o inglês Francis Bacon, ele pode ser conhecido, ele é conhecido como um tecnicista,
porque ele é anterior, digamos, ao movimento empirista, ele abre o movimento empirista, até temporalmente ele é mais antigo do que os maiores representantes do movimento empirista, né? Mas ele já preconizava ou falava sobre a técnica. Segundo, nós temos Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes é mais conhecido como sua teoria política, mas ele é um corporeísta materialista, tá? Que inaugura também, de certa forma, aponta para os conhecimentos científicos a partir da experiência. Até nós chegarmos ao verdadeiramente os dois grandes nomes do empirismo inglês, né? Que o John Locke e o David Hume, né, que vão levar o empirismo até o radicalismo, né, ou seja, vai levar o empirismo à máxima potência, e aí, óbvio, a experiência da tábula rasa, né, de John Locke, que vai, inclusive, influenciar muitos autores das teorias da cognição, da aprendizagem, né, a ideia de que o cérebro, o viver, era uma tábula rasa, uma folha de papel em branco, e que eram as experiências que provocavam o conhecimento. Então, nós temos dois lados muito bem delineados, né, ou muito bem resolvidos. De um lado, Descartes, dizendo que eu só poderia compreender ou aceitar aquilo que estaria inato, né, ou seja, que nascia comigo, e John Locke dizendo que nada nasce comigo, que não existem ideias inatas e que a gente só conhece pela experiência. É esses dois teóricos que a gente vai colocar, então, frente a frente, com a ideia de pensar, e aí, afinal, nós conhecemos com a razão ou nós conhecemos com a sensibilidade? Nós conhecemos com os órgãos dos sentidos, né, no caso dos empiristas, né, com John Locke, ou conhecemos com a matemática, com a lógica e com as ideias inatas em Descartes? Este é um problema, já adianto a resposta, ele não é resolvido entre estes filósofos, né? Quem vai resolver esse problema entre racionalistas e empiristas, né, vão ser nem os filósofos franceses, nem os ingleses, né, vai ser a filosofia alemã de Immanuel Kant, né? Kant, a gente vai ter uma aula toda dedicada ao Kant, vai resolver, então, este problema entre racionalistas e empiristas. Mas vamos conhecer, então, um pouquinho sobre Descartes. Vocês percebam que eu não leio Descartes, né? É um francês, esse S aqui é suprimido quando a gente lê, então você lê René, né? René é o primeiro nome dele, né? Que é Renato, né? Descartes, né? Ou Descartes, né? Mas termina no E, René Descartes. Esse aqui é o senhor Descartes, final do século XVI, início do século XVII. Para Descartes, a ciência necessita de metafísica, né? Então vocês veem essa árvore aí, né? Abaixo, como se fossem as raízes, estaria a metafísica. Lembra que metafísica é aquilo que não é a física, está para além da física, né? A partir da metafísica, né? Da ideia de tempo, da ideia de realidade, da ideia de alma, da ideia daquilo que existe, daquilo que não existe, é que saem, né? Que frutifica aí, que se desarrolha a árvore das ciências. Primeiro grande tronco é a física, ou seja, é a natureza, seriam as ciências naturais, tá? E aí, então, das ciências naturais sairiam as outras ciências. A medicina, que hoje nós chamamos de ciências da saúde, então não era só a medicina, mas na época era, né? A mecânica, e aí então você entende as ciências exatas, as engenharias, e a moral, então que você entende, então aí colocado aí as ciências humanas. Então, as engenharias, ciências exatas, as ciências humanas, as ciências biomédicas, elas sairiam da necessidade de se observar o mundo, ou seja, da física, e a física, por sua vez, era possibilitada pela metafísica,
que era considerada a ciência primeira ou a primeira coisa que se deveria fazer. Por que isso? Porque Descartes se preocupava com a necessidade de criar um método para se conhecer. Tanto que o principal livro de Descartes vai se chamar O Discurso sobre o Método, que é estudado, inclusive, até os dias de hoje. Muitas pessoas se debruçam ainda sobre esse opúsculo, sobre essa pequena obra de René Descartes, né? Inclusive, os cursos de filosofia é uma das leituras obrigatórias, né? Em que Descartes vai criar aquilo que a gente chama hoje de método científico. Mas vamos lá, então. A ciência deve se ocupar apenas dos objetos dos quais o nosso espírito parece ser capaz de adquirir cognição certa e indubitável. E a metafísica deve prescrever o que o cientista deve buscar. Que problemas são ou não são relevantes e a que tipo de leis ele deve chegar. E para tal objetivo é necessário um método, né? Então, olha lá. As ciências deveriam se ocupar dos objetos que não deixam sequer a menor dúvida. Se é indubitável, não tem dúvida. Cognição certa, ou seja, é aquilo que é apreendido de maneira correta. Não fico com dúvida sobre aquilo. Então, a ciência deve se ocupar, então, de expulsando as brumas da ignorância, né? O que é bruma? Aquilo que é nebuloso, né? Expulsando a escuridão, a ciência deve permitir a elucidação, o esclarecimento de um mundo através de certezas, através de verdades, né? Porque se é uma cognição certa e indubitável, que não pode, então, ficar nenhuma dúvida, a ciência, então, se ocupa ou busca se ocupar de trazer luz à escuridão. Tanto que esse movimento é conhecido como iluminismo, que é o quê? Trazer mais luz, tá? Então, agora, para chegar a este conhecimento, você não adquire esse conhecimento, essa luminescência, digamos assim, do nada. Você só adquire este conhecimento a partir de um método, ou seja, regras de um método. E é sobre isso que Descartes começa, então, a querer entender quais são as regras que são regras metafísicas, né, para dar, obviamente, para permitir que a ciência aconteça. Quais são as regras de um método que vai me permitir chegar à verdade? Perdão. Então, o que se quer chegar aqui, o que se quer descobrir é algo que o humano persegue a vida toda, que é o que é verdadeiro. Existe uma verdade única? Ou cada um constrói a maneira ali dos relativistas a sua verdade? Então, existe uma verdade com V maiúsculo? Existe um conhecimento que possa ser descoberto, que possa ser conhecido, né? E aí, então, ele passa a desenhar no seu discurso sobre o método as regras ou as 4 regras do método cartesiano. Para ele, né, você tem que passar primeiro por uma regra da evidência, que é a ideia de que eu não posso aceitar nada que eu fique com alguma dúvida. Eu só posso aceitar como verdadeiro aquilo que é tão clara e distintivamente ou distintamente a nossa inteligência a ponto de excluir qualquer possibilidade de dúvida. Porque se eu tenho dúvida de alguma coisa, significa que isso não é para mim tão claro e tão distinto a ponto de ser concebido pela razão como verdade verdadeira. Vou usar aqui o pleonasmo, né, verdade verdadeira, simplesmente para dizer o seguinte, olha, tipo, eu tenho total certeza disso. Aí você fala assim, professor, eu não tenho total certeza de nada, né? E é isso que Descartes quer provocar mesmo. Ele quer provocar a dúvida como um instrumento do método.
ele quer trazer a dúvida como um instrumento do método científico e da sua teoria. Então, se é claro e distinto, não tem sequer a menor dúvida, então, opa, isso eu aceito como verdade, aonde eu quero chegar é na evidência. Agora, se eu tenho dúvida, eu tenho que passar pelo método, tenho que estudar aquilo direitinho, tá? Agora, o problema são as pessoas obtusas que acham que têm certeza de tudo, né? E aí o que acontece? Nada passa pela ideia de dúvida, né? A gente precisa, no mundo de hoje, talvez um pouco mais de Descartes. Precisamos trazer de volta um pouco mais da teoria de Descartes, porque as pessoas veem alguma coisa no de fake news, vê alguma coisa no WhatsApp e já acha que é verdade, né? Então, nós vivemos hoje tempos que se chamam pós-verdade, o tempo da pós-verdade, onde tudo é relativo, né? Isso dá uma boa palestra, né? Para a gente conversar assim, o momento que nós vivemos hoje, o tempo que nós vivemos hoje, em que as coisas são tão fluidas, né? Dizia, inclusive, né, alguns teóricos, né, sobre a fluidez, né, e sobre nada se manter tão sólido e tem tudo ser relativo no tempo contemporâneo. Então, talvez Descartes pudesse promover alguns pensamentos interessantes, né, na necessidade de estabelecer a dúvida, trazer de volta a dúvida para as pessoas, para que, inclusive, quebre o sistema de doutrinamento ou doutrinação, de dogmatismo provocado pelas fake news. Então, Descartes ainda se faz importante ou contemporâneo nos dias de hoje. Mesmo sendo um homem ali do século XVI e XVII, né? Principalmente do século XVII, quando ele viveu mais até 1650, né? Mas vive então em plenitude a primeira metade, né, do século XVII, né? Ele se faz ainda necessário nos dias de hoje para justamente colocar para as pessoas que elas precisam para fazer ciência de duvidar das coisas, né? Eu brinco com o ensino médio, fico assim, será que você é filho do seu pai, da sua mãe mesmo, né? Aquela brincadeira do irmão mais velho que tenta imprimir a ideia de que o irmão mais novo foi adotado, né? Eu fico perguntando, né? Será que vocês nasceram desse pai e dessa mãe mesmo? Ah, eu nasci, eu tenho certeza que meu pai é minha mãe, mas será seu pai não é parecido com seu tio? Não é igualzinho seu tio? Né? E se você que acha que você é a cara do papai, na verdade você é a cara do tio? Você é fruto de uma infidelidade da sua mãe com o seu tio, né? Ou um fruto da infidelidade do seu pai com a sua tia, e aí a sua mãe assumiu você quando você nasceu. Essa brincadeira parece assim boba, mas alguns meninos ficam ali pensando, né? Sabe? Será? Será mesmo? Não, assim, e essa dúvida é que é importante. A possibilidade de duvidar. Descartes coloca que a ciência, então, ela nasce da dúvida. Isso para nós é imprescindível. A ideia de que a razão, para a pessoa ser racional, ela tem que duvidar do mundo. Ela não pode ter certezas absolutas e pronto e acabou. Lembra que no começo do nosso curso eu já colocava, né? Se Ptolomeu errou e nós jogamos na fogueira Jordano Bruno, ainda defendendo o sistema ptolomaico, dizendo que a Terra era o centro do universo, e os heliocentristas, né, ali brigando, né, Copérnico, Jordano Bruno, Galileu, colocando a importância de se pensar o heliocentrismo, de que não era a Terra que estava no centro, mas o Sol. Quer dizer, se durante 1000 anos você acreditou numa mentira, quem disse que o que você tem aí como certeza são de fato certezas? Descartes, então, ajuda a gente a colocar a primeira regra do método, que é ter dúvida.
A importância da humildade da dúvida, a importância de se colocar em xeque e de se colocar o mundo e se perguntar pelo mundo, o mundo em questão, né? Se colocar em xeque as coisas que estão aí dadas. A segunda regra do método é a regra da análise. A análise, gente, é analise, né? Vem do grego, lise, quebra, ana, partes. Então, quando eu faço uma análise, eu estou quebrando a realidade, né? Lembra do texto? Quando pede para a gente fazer uma análise, a gente pensa que é um resumo, mas muito pelo contrário, às vezes sai maior do que o próprio texto. Eu começo a explicar o texto, eu vou aumentando. Então, isso é análise, né? E depois eu faço uma síntese, que é juntar de novo as partes, ver se eu entendi as partes, né? Análise e síntese é a brincadeira do menino ali que quer saber como o rádio funciona. Ele abre, então, o rádio. Ele conhece as partes que estão dentro do rádio. E depois ele junta de novo as partes que ele aprendeu, que ele conheceu, que ele olhou lá dentro, né? Menino, criança tem essa... Pelo menos comigo aconteceu isso, né? Eu não sei se com vocês, eu não sei se esses meninos mais novos têm isso, né? Mas a vontade de conhecer os aparelhos por dentro, né? Às vezes, quando junta o aparelho de novo, por isso que é bom dar alguma coisa quebrada, né? Porque quando junta de novo, sobra partes, né? Fica ali umas peças que ele não soube onde colocar de novo ali dentro, né? Mas fato é, tem análise, ou seja, tem quebra para se conhecer e junta novamente as partes para se conhecer. Tá? E aí a última regra, são 4 regras, né? Do método, eu faço uma revisão de tudo, né? É a regra da verificação. Eu verifico se a análise e a síntese foram feitas corretamente e se eu ainda tenho alguma dúvida. Gente, no final do método, o método vai provocar o quê? A manutenção da dúvida, tá? Ou seja, o centro deste método é o fato de que nós nunca vamos conseguir, mesmo fazendo todas as análises e sínteses possíveis, ter certeza tão clara e tão distinta que a primeira regra, que é a regra da evidência, vai ser alcançada. Para Descartes, na verdade, a gente chega a algumas certezas, existem certezas, tá? Né? O Descartes não é tão cético ao ponto da gente nunca sair da dúvida. A gente sai da dúvida, a gente chega a alguma certeza. Mas todas essas certezas são ideias inatas, são premissas lógicas, né, que deveriam ou nasceriam conosco, tá? Então, por isso que não teria sequer a menor dúvida, tá? E eu vou partir, então, para vocês entenderem isso de ideias inatas, em que certezas são essas? Descartes tem certeza mesmo, de duas coisas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a própria dúvida, né? Então, se o mundo fosse perfeito, mas o mundo não é perfeito, eu teria mais certezas. Eu poderia acreditar nos meus olhos, eu poderia acreditar nos meus órgãos dos sentidos. Descartes não acredita, ele acha que possa existir certo gênio enganador, e aí essa ideia de que existe certo gênio que me engana, e aí eu coloco lá, ó, quem me garante que não existe um gênio enganador que conduza a nossa lógica a crer que 2 mais 2 seja igual a 4? Aonde reside tal evidência, senão no que nós cremos ser o verdadeiro? Então ele coloca pela dúvida a ideia de que o que a gente tem certeza, na verdade, pelos órgãos do sentido, pela experimentação, são ideias erradas, falsas impressões e que podem ser enganadas aí pelo nosso cérebro. A gente não está ali a ideia de que, né, para você o verde é mais azulado, para o outro verde é outro verde, aí tem o daltônico, e aí que nem enxerga aquela cor. Então, afinal de contas, essas cores são aquilo que a gente supõe?
Olha como escreve o Descartes, né? Como os sentidos algumas vezes nos enganam, supus que nenhuma coisa é tal como é representada pelos sentidos. Porque os sentidos não nos enganam algumas vezes, os sentidos parecem querer nos enganar sempre. E essa é uma característica dos racionalistas, dos filósofos racionalistas. Eles não querem ou não admitem acreditar nos órgãos dos sentidos. Olha que coisa boa para a gente trabalhar aí com os nossos alunos, né? Tipo, você acredita, né, naquilo que está ali em volta de vocês? A gente pode pegar até o filme da Matrix, né? Ali o Neo e o Morfeu, ali um frente ao outro, entre a pílula vermelha e a pílula azul. Será que aquilo que a gente está vendo é real ou nós estamos dentro da Matrix? E aí não podemos seguir, né? A lógica dos computadores. Será que o que a gente vê na internet é real? Ou o computador é a Matrix? Ou a lógica cibernética, as experiências aí do videogame, do filme, não é os órgãos do sentido tentando mexer com os nossos sentimentos, mexer com a nossa percepção, criar em nós ideias para seguirmos, criar ideologias e fazer com que a gente se engane. A gente não muda, inclusive, de opinião. Tem coisas que a gente acredita que acreditava piamente quando tinha uma determinada idade. E aí eu falo principalmente para os mais velhos, né? Eu acho que os mais novos talvez não tenham isso ainda, né? Mas que é o mudar radicalmente de posição, de ótica do mundo, né? Você acreditava que liberdade era uma coisa, e aí vai passando o tempo, você vai percebendo que liberdade é outra coisa. Você vai olhando e pensando assim, viver bem é tal coisa. Depois você começa já a falar assim, olha, eu já passei por isso aí não é viver bem, não, né? Não é para a juventude, muita gente acha assim, ó, viver bem é farra, né? Poder participar de uma farra toda semana, isso aí é estar em contato com as pessoas, é viver esse sentimento de liberdade. Para alguém que tem 17, 20 anos aí, talvez a vida seja isso mesmo. Seja um gozo, né? A manutenção de um gozo, a manutenção de uma felicidade, essa experiência da farra e tudo mais. Depois que eu passei a barreira dos 30, eu fiquei com saudade disso. Eu pensava, por exemplo, que eu tinha que estender mais esse período dos 20 anos aí, a inconsequência, a festa, a doideira. E eu fui percebendo com o tempo que não, que felicidade era outra coisa, né? E a experiência do real e a experiência da maturidade me fizeram olhar para a realidade também de maneiras diferentes, de maneiras distintas. Então perceba, onde que eu estou querendo chegar com isso? Que é próprio do ser humano, é próprio da condição antropológica, a saída, né, de um tipo de pensamento para você chegar a outro lugar. As experiências vão conduzindo a gente a um tipo de racionalidade diferente, tá? Já não estou aqui defendendo os empiristas que se acreditam na experiência, não, tá? Eu estou simplesmente dizendo que a nossa vida ela é cercada pela dúvida, ela produz certezas do tipo verdade com V minúsculo, porque a verdade é relativa, e essa dúvida colocada por Descartes, ela também é chamada de dúvida hiperbólica ou dúvida metódica, justamente por conta disso. Porque é uma dúvida que vamos ter como uma premissa fundamental, né? A necessidade de sermos curiosos o suficiente para futucarmos as gavetas e pesquisarmos e querermos descobrir para além daquilo que nos foi dado, querer entender o mundo para além daquilo que a nossa razão naquele momento nos permitia entender. Então, o pensamento ou conhecimento não é determinado apenas pelos objetos,
mas pela relação deste sujeito com os objetos, tá? E se esse sujeito muda, é óbvio que a sua percepção e a sua consciência sobre a realidade também vai ser alterada. Então, o que é verdade, sem dogmatismo, não é aquilo que eu entendo como verdade, um grande eu, mas aquilo que é celebrado entre as gentes, entre os povos, na civilização, e que, obviamente, segue um curso de alteração epistemológica que a filosofia da ciência, né, contemporânea, hippoperiana, de Kuhn, Lakatos, Bachelard, os epistemólogos, vão conseguir fazer uma reflexão acerca disso. Nossa, me deu até saudade agora de dar a disciplina de História da Ciência, Filosofia da Ciência. Mas que é o quê? É a busca do que é verdadeiro no mundo. Então, se a dúvida ela é tão forte, né, em meditações metafísicas, né, essa própria dúvida, que seria transitória aí para Descartes, ela vai provocar uma certeza. Qual que é a certeza que essa dúvida vai gerar? Tcharam! Mas peraí. Antes eu vou ler essa frase aqui do Meditações Metafísicas, que ela fala um pouco sobre isso. Não, ela é uma das grandes inspirações para esse discurso que eu construí aqui sobre o racionalismo. Suponho que todas as coisas que vejo sejam falsas. Fixo-me bem na mente que nada existiu de tudo o que minha memória, cheia de mentiras, me representa. Penso não ter sentido algum. Creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar não são nada mais que invenções do meu espírito. Então, o que poderá ser reputado como verdadeiro, né? Então, o que poderá ser considerado como verdadeiro? Talvez nada mais além do fato de que não há nada certo neste mundo. Profundo isso, né? Apesar de ser algo do nível da epistemologia, ele coloca em nós, para nós, essa ideia de que, olha, tipo, a dúvida faz parte. A dúvida faz parte do jogo do viver. A dúvida faz parte da construção daquilo que nós somos enquanto humanos. A dúvida faz parte do processo de geração de conhecimento. Tenham dúvida, pessoal, das pessoas que só têm certezas. Geralmente, a pessoa que só tem certezas, né, ela está lá caminhando pelo vale da sombra da morte, né, e ela está querendo vender as suas incertezas como se fossem verdades. A fé, inclusive, ela é possibilitada e ela é fortalecida no crivo da dúvida, né? É quando se duvida é que se verdadeiramente crê, né? O caminho ali de Tomé, né, de querer tocar, é um caminho empirista, mas no coração mesmo, qual dos outros apóstolos, por exemplo, não estava com dúvida? Então, a dúvida faz parte da gente. A dúvida é um pedaço da gente. E eu só chego à razão duvidando, tá? Se essa dúvida ela é hiperbólica, ela é metódica, ela é transitória, né, ela vai conduzir à primeira certeza de Descartes, que é uma das frases mais tradicionais ou importantes da filosofia ocidental. Talvez o penso logo existo de Descartes só seja superado pelo eu sei que nada sei do Sócrates. Mas ou não sei quem ocupa a primeira posição, né? Mas fato é que essas duas, né, o eu sei que nada sei do Sócrates e o penso logo existo de Descartes, são as duas mais importantes frases do pensamento filosófico, né, da história da humanidade. Outras aí, obviamente, frases curtinhas e cheias de delícias e de explicações aí vão estar aí no meio, né?
Quem nunca, como Hamlet, né? A gente falou um pouco sobre isso na última aula, esteve ali diante do crânio e perguntou se aquilo ali é real, né? E quem de nós, então, também já não chegou o momento de falar assim, como que está a minha existência? Será que eu existo? E começou a pensar sobre a existência, né, a partir dessa frase do Descartes. Mas vamos lá. Uma certeza, então, é fundamental para Descartes, que é uma ideia inata, ou seja, então é uma ideia que nasceu com a gente, que é a ideia de cogito ergo sum. Essa expressão em latim, né? Cogito ergo sum. Cogito é penso, é o pensamento. Ergo, logo, né? Sum, sou. Penso, logo, sou. Se sou, gente, eu existo, tá? A gente traduz geralmente, né, o ser aí do latim, né, em português acaba virando o existir, né? Então é penso, logo sou, penso, logo existo. Descartes falava muito isso em francês também, né? Je pense donc je suis, né? Essa é a expressão cartesiana de fato, né? Cogito ergo sum, je pense donc je suis, penso logo sou. Trabalho de tradutor, né? Vamos lá então para meditações. Abre aspas. Há uma força, não sei qual, enganadora e muito astuta, que realiza qualquer esforço para me enganar sempre. Entretanto, se me engana, não há qualquer dúvida que existo. Por mais que ela me engane, não poderá fazer com que eu seja nada, enquanto eu pensar que sou alguma coisa. Consequentemente, depois de ter pensado e examinado tudo com grande cuidado, é necessário concluir que a proposição eu sou, eu existo, é absolutamente verdadeira toda vez que a pronuncio ou que eu concebo em meu espírito. A ideia é a seguinte, gente: se eu duvido do mundo, o fato de duvidar do mundo, o fato de estar pensando a própria dúvida, o fato de estar examinando com toda a acurácia possível, com todo o carinho, com todo, né, o cuidado possível, mesmo diante disso, eu não posso tirar de mim a ideia de que eu estou pensando porque eu estou duvidando. Se eu estou pensando, se eu estou duvidando, logicamente eu sou alguma coisa, eu existo. Agora, isso não significa dizer que todo homem pensa ou que todo humano existe, né? Porque eu poderia estar em coma, por exemplo. Então, eu não sei, apesar de querer muito saber, ou gostaria muito de saber, como você nesse momento pensa. Talvez você deitou de novo na cama e nem está pensando em nada. E você está me ouvindo como se estivesse ouvindo um rádio distante, sonolento, né? E aí você já até parou de pensar sobre essas coisas e está pensando sobre outras. Mas fato é, e aí fica com você isso. Se você está pensando, se você tem dúvidas, você existe. E aí você começa a entender um pouco mais essa lógica da razão, né? Se é diferente dos empiristas que acreditavam que o conhecimento era provocado pela experiência, o racionalista que então entende pela razão. Olha, eu não precisei fazer experiência nenhuma, eu simplesmente sei que eu existo, eu sei que eu sou, porque eu estou pensando. Eu poderia estar sonhando, dormindo, então isso aqui poderia ser um sonho. Eu poderia estar em coma no hospital e ainda assim eu estaria pensando. A fato é, o pensamento, o cogito para Descartes provoca a necessidade da existência. Então, a existência ela é necessária ou ela é uma consequência do meu existir. E esse existir é consequência, obviamente, do meu pensar. Isso é racionalismo, senhoras. É disso que nós estávamos chamando de racionalismo. Essa filosofia do conhecimento, essa teoria da episteme, essa teoria do conhecer,
que provoca em mim que a verdade só pode ser conhecida em Descartes e nos racionalistas por intermédio desse pensamento, por intermédio dessa razão. Por isso que todos eles vão desenvolver grandes construções matemáticas. A gente começa a estudar Descartes no sétimo ano, na antiga sexta série, né? Alguns lugares até no sexto ano mesmo, começa a estudar plano cartesiano, ordenadas, abscissas, x, y, que vai dar origem ali aos pontos, que vai dar na equação afim na reta, na equação parabólica, né, o do segundo grau, né, vai virar uma parábola ali, a função logarítmica. Lembra de tudo isso? As funções, então, é uma concepção cartesiana. Ele cria isso por quê? Porque ele não acreditava no mundo, então ele queria medir o mundo com pontos. A matemática cartesiana é consequência direta dessa filosofia, de que ele duvidava de tudo, então ele queria ter alguma certeza no mundo, então ele matematiza o mundo. Ele olha o mundo por meio de funções, equações da reta, da curva, equações com x, y e z, porque não é só 2D, né? Tem um plano ali. Para além do plano, né? Ela tem uma figura. É por isso que Spinoza cria a ética à maneira dos geômetras. É por isso que Leibniz cria o cálculo infinitesimal. É por isso que Pascal é conhecido também por suas formulações chamadas pascalinas, que são regras matemáticas fundamentais. A matemática, na verdade, nasce dessa ideia de que eu precisava da matemática para conhecer o mundo, porque eu não poderia acreditar nos olhos, no tato, na audição, no paladar. Que a visão e os outros órgãos dos sentidos não seriam suficientes para conhecer a verdade. O que essas pessoas queriam aqui, esses filósofos, era tão somente conhecer a verdade. Não é um preceito bíblico que quando você conhece a verdade, você se liberta? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa talvez seja a coisa que os homens procuram, homens e mulheres, obviamente, durante todas as suas vidas. Conhecer a verdade. Então, Descartes segue essa lógica de que até a dúvida mais extravagante leva a crer que porque pensamos até a dúvida existimos. Ou seja, a minha existência é uma certeza, porque eu estou pensando nesse momento, tá? Óbvio que as coisas do mundo, então, ele vai ter dúvidas, é por isso que eu coloco da questão da necessidade da matemática, do plano cartesiano, tá? E aí nós chegamos à segunda certeza, à segunda ideia inata em Descartes. Descartes era um homem crente, era um homem que acreditava na existência de Deus. Não o Deus como nós temos hoje, que está em cima de uma nuvem, decidindo a vida dos outros, né? Que algumas religiões professam. Mas a existência de um Deus que criou pela sua existência todas as coisas, tá? E aí, então, para ele, né, existiam três tipos de ideias e Deus era uma ideia inata, ou seja, nós também nascíamos com a ideia de Deus. Mas vamos lá. Para Descartes existiam ideias inatas, ideias adventícias e ideias factícias. Ideias inatas são as que nós encontramos em nós mesmos, que nascem junto com a nossa consciência. Ideia adventícia, gente, ó, a ideia de advento, né? É a ideia daquela que vem,
do mundo de fora, do mundo da experiência, né? É as que vêm fora de nós e nos remetem às coisas inteiramente diferentes de nós. Aqui a sensibilidade pode nos enganar, tá? Pode nos enganar. Porque poderia haver alguma outra certeza nas ideias que vêm pela experiência. Descartes está colocando dúvida, mas não significa que não existam algumas certezas no mundo. Fora essa de que eu existo, né? E fora essa de que Deus existe, que eu vou chegar aqui e explicar direitinho como que é essa história em Descartes, né? As ideias factícias, por sua vez, são construídas por nós mesmos. Facto, né? Fact tem a ideia de ficção, tá? Para Descartes, as ideias factícias ou ficcionais, fictícias, são ilusórias, tá? São ilusões. São as ideias que nós fabricamos. Cria aí uma redação. Era uma vez uma bruxa má que tinha um dragão, tá vendo? Eu posso criar coisas. Então as ideias factícias são ideias de ficção. Essas são, de fato, são ilusões. Ideia adventícia, estou enxergando, consigo ver ali aquela realidade, né? Então pode ser, na grande maior parte das vezes, na grande parte das vezes, que eu esteja me enganando. E as ideias inatas são as certezas que nascem conosco, né? As ideias inatas são, então, a forma mais depurada de conhecimento. Basta olharmos a suma ideia que sustenta todas as outras. Ele dá a ideia inata de Deus, tá? Então, Deus é a segunda certeza de Descartes. A ideia de Deus, escreve Descartes em Meditações Metafísicas, é a ideia de substância infinita, eterna, imutável, independente e onisciente, da qual eu próprio e todas as outras coisas que existem, se é que é verdade que as outras coisas existem, fomos criados e produzidas, tá? Então Deus é essa substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente e que permitiu e surgiu todas as coisas. Mas, professor, eu entendi por que Descartes entendia que eu existo porque eu penso, que isso é uma ideia inata, porque se eu estou duvidando do mundo, eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu estou existindo. Beleza, cheguei nessa conclusão junto com Descartes. Agora, por que Descartes tem tanta certeza que Deus existe? Então, a prova de que Deus existe, segundo Descartes, é a própria consciência humana. Escreve aí o francês René Descartes. É uma coisa manifesta por luz natural que deve haver pelo menos tanta realidade na causa eficiente total quanto no seu efeito. É aristotélico isso, não vou parar para explicar, eu vou explicar de uma outra maneira, tá? Porque onde o efeito poderia extrair a sua realidade, senão de sua própria causa. E como essa causa poderia transmiti-la ao efeito, se não a tivesse em si mesma? Relação de causa e efeito do mundo criado. Nossa ideia de finitude somente pode ser oriunda de uma ideia de infinitude, ou seja, da ideia de Deus. Aí são palavras minhas, né? Eu já tentando explicar esse pensamento de Descartes. Mas é mais ou menos assim, gente. Olha, se eu duvido do mundo, o mundo é imperfeito. Se o mundo é imperfeito e eu tenho essa ideia na minha cabeça de que o mundo é imperfeito, existe uma ideia ou alguma coisa deve ser perfeita no mundo. Certamente não são as coisas do próprio mundo. Essa coisa deveria ser maior que tudo isso. A causa das imperfeições seria uma coisa não igualmente imperfeita, mas uma coisa perfeita. Lembra que eu falei algumas vezes já daquela ideia de Anaximandro, desde Anaximandro, de que as coisas surgem a partir de seus contrários? Se existe o claro, existe o escuro, se existe o frio, existe o quente. A feiura só é possível pela beleza e a verdade pela mentira. Então, se as coisas são, então, por conta de seus contrários, existe, então, o mundo imperfeito, é possível porque alguma coisa que existe é perfeita.
Essa coisa perfeita que existe chama-se Deus. Se eu sou efêmero, eu sou finito, se eu morro, alguma coisa deva ser infinita. Deus. Então, por que para Descartes Deus existe? Porque Deus é a condição de possibilidade, é a causa de todos os outros efeitos existentes no mundo. Se o mundo é imperfeito, é porque Deus é perfeito. Existe uma ideia de perfeição que é Deus. Se as coisas são infinitas, existe uma ideia de infinitude. Esse infinito é o divino, tá? Então percebam que, por intermédio também da lógica racional, Descartes chega à certeza de que Deus existe. Olha lá. Segundo Descartes, a ideia de imperfeição advém da ideia de perfeição. Não existe. Opa, pulei uma a mais. Não existe perfeição sem existência. Logo, Deus existe porque é perfeito. E porque somos uma ideia imperfeita vinda de uma ideia perfeita. Nós somos, assim, autoproduto. Existe ainda uma prova ontológica da existência de Deus, já estava lá em Anselmo, lá no pessoal da patrística, né, mas que Descartes retoma, que é a existência é parte integrante da essência. Sem a essência e ideia não há existência. Como não há vale sem montanha ou triângulo sem a soma interna de ângulos diferentes de 180 graus, não há o imperfeito sem o perfeito. A essência sem existência. É impossível não pensar em Deus, então, porque a essência de Deus prediz a sua existência. A ideia de Deus já vale como sua existência, porque Deus, então, é a suma ideia que possibilita o surgimento, a existência das outras coisas. Então, Deus espanta o gênio da dúvida e permite a unidade do saber humano. Deus possibilita o acesso à verdade, justamente porque nós passamos não a ter mais dúvidas, mas pelo menos duas certezas. Eu existo, se eu penso, eu existo, né? Frase fundamental de Descartes, e Deus existe porque é a suma perfeição. É claro que Descartes tem outras ideias, a ideia de mundo maquínico é muito importante, né? A ideia de que o corpo tem um fantasma na máquina, só que isso aqui aí eu já não passo, né? Mas olha aqui, ó, que bacana a perspectiva cartesiana do mundo a partir da geometria analítica, né? A necessidade da geometria analítica para se pensar o mundo que nós vivemos. E aí o humano maquínico, a ideia de máquina que se mantém em Descartes, tá? E aí eu fico brincando um pouco, né? Isso é uma parte do ensino de filosofia mesmo, né? Eu peguei os quadros de René Magritte, né? Que distorce a realidade, ó. Ceci n'est pas une pipe. Isto não é um cachimbo, né? Por quê? Porque é um cachimbo desenhado, é um desenho de cachimbo. Eu não posso fumar a gravura. Tem várias ideias aqui que podem sair das obras de arte, mas fico pensando nisso, né? Junto com Descartes, daquilo que existe, daquilo que é real, se eu posso acreditar nos órgãos do sentido, né? Isso aqui é uma bota feita em tamanho ideal, né? Isso aqui é o rosto de uma mulher para o Magritte, né? O que se busca e o que se vê? O feminino pelo feminino, como é que é? O corpo se subjaz no rosto, a brincadeira de Magritte com os tamanhos, né? Coisas gigantes em coisas pequenas. Isso aqui ó, é La Condition Humaine, né? A condição humana, de 1933. Né? Será que eu olho a janela ou olho o quadro? O que é mais perfeito? Né? Então, Magritte tem essa pegada de a gente poder discutir junto com o Descartes se aquilo que existe como tal, e se aquilo que a gente está vivendo, que a gente passa enquanto experiência, é o que de fato existe. Me coloco aqui à disposição de vocês. Alguma dúvida sobre a filosofia cartesiana? É claro que a gente poderia pensar muitas outras coisas,
Mas o racionalismo tem a ver com isto, com uma ideia de que o pensamento é que constrói a realidade. Então aí, gente, eu viajaram tanto na maionese que caíram dentro do pote. Ah, tá dando para entender. Beleza, então. Tranquilo, pessoal. Próxima aula, então, a gente estuda. Obrigado, Patrícia. Próxima aula, então, a gente estuda os empiristas. Tá bom? Grande abraço, beijo grande. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.